Para a atividade proposta da aula passada, a gente precisa construir um gráfico de temperatura em função do tempo, conforme ilustrado abaixo. Vamos tomar como exemplo o caso da água, em que tem o ponto de fusão começando a 0 graus e o ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Então, para poder ilustrar uma curva de aquecimento, imagine que a gente pegue um bloco de gelo, inicialmente aproximadamente 30 graus negativos, e comece a aquecer esse bloco de gelo. A gente vai perceber que com o passar do tempo, a gente vai observar um aumento gradual na temperatura, ilustrado aqui no gráfico, e essa temperatura ela vai aumentando até chegar ao 0 graus Celsius. Nessa temperatura, o gelo começa a passar do seu estado sólido para o estado líquido, e nesse ponto a gente vai observar uma constância na temperatura, ou seja, a gente percebe que essa temperatura ela não sofre variação enquanto estiver havendo a mudança de estado de sólido para líquido. Só depois que todo o gelo passar para a forma líquida é que essa temperatura ela novamente vai começar a subir. E essa temperatura ela continua subindo até chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius. Nesse ponto de 100 graus Celsius, a gente vai observar novamente que a temperatura permanece constante por um determinado tempo, indicando que está havendo a mudança de estado de líquido para gasoso. E essa mudança ocorre durante um certo intervalo de tempo, e só a partir daí é que a gente tem novamente o aumento da temperatura, indicando que todo o estado líquido já passou para a sua forma gasosa. Então, se a gente analisar o gráfico, a gente vai perceber que nessa temperatura que vai de menos 30 até 0 graus, a nossa substância se encontra toda ela no estado sólido. Quando tem essa constância da temperatura de 0 graus, isso está indicando que a nossa substância ela está passando do estado sólido para o estado líquido, e essa constância permanece até que todo o sólido tenha passado para a forma líquida. A partir desse ponto, em que eu só encontro a substância na forma líquida, a gente observa novamente uma variação de temperatura no gráfico, mostrando que nesse ponto toda a minha substância se encontra na forma líquida. E novamente em 100 graus a gente observa uma constância na temperatura, indicando que nesse ponto está havendo a mudança de estado do líquido para o gasoso, e que só depois ele começa a aumentar novamente, indicando que a minha substância se encontra na forma gasosa. Então essa é uma representação de uma curva de aquecimento de uma substância pura, e a partir desse gráfico eu consigo determinar qual o estado físico dessa substância em qualquer temperatura. Então, se eu pegar, por exemplo, uma temperatura de 30 graus Celsius e extrapolar esse ponto para o meu gráfico, eu vou perceber que ele vai cair nesse ponto do meu gráfico, ou nesse ponto da curva, indicando que a 30 graus Celsius essa substância se encontra na forma líquida. Ou, de forma semelhante, se eu quiser saber qual é o estado físico dessa substância, a menos 10 graus, basta extrapolar o ponto até a minha curva. Isso vai me indicar uma posição no gráfico em que dá a minha substância no estado sólido. Então essa é a atividade que foi proposta para vocês sobre curva de aquecimento de uma substância pura.
todas as substâncias puras se comportam dessa forma. O que vai variar no gráfico de uma substância para outra é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância. Então, se uma substância tiver lá ponto de fusão de 20 graus Celsius, esse patamar que está aqui representado por 0, que é a água, se a substância tiver o ponto de fusão de 20 graus, esse patamar constante, ao invés de estar no 0 graus, ele vai aparecer aqui em 0 graus, em 20 graus. Então ele ficaria com uma constância aqui nesse ponto e não nesse ponto de baixo. E isso vale para todas as substâncias.